então, fazer um teste agora, né, para começarmos a fazer nossas lives e outros projetos, outras propostas. E qual é, então, a grande intenção disso tudo? É aprimorarmos nossa habilidade de comunicação, tanto a comunicação no sentido da tecnologia, da informática. Nós temos aí grandes especialistas aí, Ludinal, Fábio e demais, né? E temos mais um aí que está no grupo, que é o Tiago. Aproveitando também, Wagner, você não conhece o Tiago, está aí o Tiago, ele é o mais novo pleiteante aí. Temos também a Fernanda, e mais uma pleiteante, né? E, de todas as formas, temos também uma pleiteante aí, né? Que é a própria Ludinalva, né? Mas a pleiteante é o degrau de cima, né? Muito bem. Gente, então, fazer uma pequena e breve apresentação do nosso grupo de estudos e pesquisas em atenção ao desenvolvimento infantil, popularmente conhecido como GEAD. O GEAD ele tem várias propostas de atuação, desde entendimento, desde fazer uma investigação a respeito dos transtornos do neurodesenvolvimento, como também na ponta final, ou na ponta do outro lado, que é tornar aplicável um programa de movimentos, ou seja, elaborar programas de movimento para, de certa forma, da gente colaborar com os sujeitos, mais especificamente crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. E aí, dentro desses transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos, ou seja, a gente estuda basicamente 3 transtornos. O TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e outro é o TDC, conhecido como transtorno do desenvolvimento da coordenação, em outras palavras, mais popularmente falando, seria o descoordenado, o desastrado, e depois eu tenho um tópico para comentar a respeito desse item. E mais recentemente, nos últimos 5 anos, nós também temos trabalhado com o transtorno do espectro do autismo. E aí, o que significa isso? É que o nosso grupo está crescendo cada vez mais, e aí eu estou falando mais especificamente naquilo que a gente tem feito ultimamente, e dentro de uma linha, né? Embora nós tenhamos outra linha de pesquisa, que a professora Renata, não falei dela, né, mas é a outra coordenadora do GEAD, ela atua. A professora Renata, é da FOFITO, aqui da USP, e nós, então, estamos trabalhando em conjunto, e ela também, dentro do grupo dela, tem não só essas especificidades que eu estou falando de investigação desses 3 transtornos, mas como também outros onde ela tenha identificado o desenvolvimento de crianças, bebês, e também os transtornos do neurodesenvolvimento, mais especificamente o TDC, em crianças que têm partos prematuros, que foram de partos prematuros e assim por diante. E com isso nós temos várias pessoas, vários estudantes de mestrado, de iniciação científica e até mesmo doutorado que têm feito estudos dessa natureza. E mais especificamente aqui no nosso grupo aqui, voltando especificamente aqui para o outro lado do grupo, que é aqui na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, nós estamos trabalhando com esses 3 transtornos, e aqui nós temos um exemplo do Tiago. O Tiago vai investigar crianças com TEA, o Fábio está estudando crianças
com TDAH, a Ludinalva também nessa mesma linha do TDAH. Então, o nosso espectro aqui de análise está concentrado nesses dois, embora ao longo do tempo temos também estudos com o TDC. E essas particularidades, então, especificamente do TDC, nessa particularidade, na verdade, nós estamos elaborando um livro, e por sinal quero dar uma notícia aqui para vocês. Ontem eu tive um contato com uma editora e nós fechamos uma proposta de 3 livros. E desses 3 livros, um deles está praticamente escrito, que é sobre o desastrado, o TDC. Um outro seria sobre, na verdade, os transtornos do neurodesenvolvimento, num contexto mais amplo, né, falando desses transtornos, e uma aplicação prática, ou seja, a ideia desse livro é falar sobre o que fazer com crianças, sujeitos que têm esses transtornos, porque assim, identificar é uma coisa e elaborar programas é outra. Não vamos trazer bolo pronto, digo assim, não vamos ficar trazendo receitas de programas, mas nós vamos falar como colaborar do ponto de vista prático com sujeitos, crianças que têm esses transtornos de neurodesenvolvimento já citados. E então nós vamos convidar alguns autores para escrever sobre esses tópicos, né? E aí a gente vai fazer um levantamento de uns de 10 a 15 capítulos, né? Para poder montar esse livro. Isso ainda é uma proposta, embora já tenha uma assertividade já em cima dela. E o terceiro está basicamente aqui voltado para o estudo do TDAH e o relacionamento social que as crianças têm. E aqui, então, nós vamos deixar um pouquinho para a autora deste falar a respeito, que é a nossa Ludinalva. Bom, gente, eu acho que essa está sendo a cara inicial do GEAD, e eu, então, passo a palavra aí para os demais membros aí. Então, na sequência aqui, vamos ouvir o Tiago, que tem uma palavra mais específica do projeto dele, e ele vai se identificar. Muito obrigado e boa sorte para todos nós. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Meu nome é Tiago Toledo, sou profissional de educação física e trabalho há 18 anos com pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro do autismo. Trabalho tanto na parte de piscina, sou professor de natação, como a parte em solo, como circuitos motores, exercícios com pesos, exercícios para condicionamento físico, corrida. Isso vai depender do objetivo de cada aluno. Então, desses anos para cá, eu fui fazendo especializações em transtorno do espectro do autismo, análise do comportamento aplicado, psicomotricidade e neuromotricidade infantil, com menção em natação terapêutica, para tentar compreender esses déficits motores no transtorno do espectro do autismo, que cada vez mais chamam a atenção. Os estudos estão mostrando isso, e também estão mostrando cada vez mais a importância do profissional de educação física na intervenção motora dentro do TEA. Tanto é que o National Clearinghouse publicou recentemente como uma das práticas baseadas em evidências, né, o exercício físico e o movimento. Estou aqui na condição de pleiteante do mestrado e espero contribuir de alguma forma com o grupo, e agradeço pela atenção também que vocês estão tendo. De uns tempos para cá também, o que vem me chamando a atenção, ou como eu posso falar, cada vez mais eu estou pesquisando sobre o comportamento motor, especificamente nas habilidades dos movimentos fundamentais. Então, essa vai ser a ênfase do meu
projeto. Claro, nós sabemos que tudo isso pode mudar, né? Eu quero falar aqui que eu sou bem flexível quanto a isso, mas o rumo do pré-projeto está indo para compreender melhor os déficits motores no transtorno do espectro do autismo. Bom, nos últimos anos, eu escrevi 2 capítulos em 2 livros, né? Entrei como coautor nesses 2 livros. Eu consegui lançar um livro, uma professora, e nesse ano espero conseguir lançar um 3º livro. E escrevi também um artigo sobre obesidade, que também está bem alta, né? A prevalência da obesidade no TEA. E agora estou focado a conseguir uma vaga no mestrado, né? Esses artigos que eu estou conseguindo aí, que eu estou recebendo do professor, são artigos que, nossa, são artigos que na metade do artigo você já pensa assim, tenho que ler de novo, de tão, como é que eu posso falar, de tão interessante, né? Então, mal acaba o artigo, nossa, eu tenho que ler de novo esse artigo para compreender melhor. Então, é um mundo que está se abrindo, né? Então, eu terminei as especializações e chegou uma hora que eu falei, eu vou pleitear uma vaga no mestrado. E é isso, pessoal. Ok, muito bom, muito obrigado, Tiago. Vamos passar, então, a palavra agora ao professor Fábio Tavares. Bom dia a todos e a todas. Conforme foi apresentado pelo professor Dr. Jorge Alberto de Oliveira, meu nome é Fábio Tavares Soares, faço parte do grupo de pesquisa GIAD. Atualmente, eu sou aluno de mestrado da Escola de Educação Física e Esporte da USP, e no meu projeto de mestrado, eu estou investigando os níveis de atividade física de crianças com e sem indicativo de TDAH. Contando um pouco da minha história, eu sou profissional da área de educação física. Atualmente, eu trabalho tanto com crianças de 5 até 14 anos, como também o público adulto, em especial crianças, tá? Que seria a minha atuação de forma mais direta no meu trabalho, que é usar o esporte, a atividade física, o treinamento funcional, como uma forma de intervenção primária nessas crianças que até então ela tem um indicativo de TDAH e também aquelas crianças que já têm o próprio diagnóstico ali desse transtorno, tá? E com isso eu busco estar usando a prática esportiva, o exercício físico, para estar, de certa forma, contribuindo com o desenvolvimento daquela criança de uma forma muito mais ampla. E dentro da minha pesquisa, eu estou buscando verificar como que o nível de atividade física pode estar... qual é a relação do nível de atividade física das crianças que têm o indicativo de TDAH e as crianças que não têm, e ver como que a atividade física pode estar contribuindo para que haja uma melhora na qualidade de vida desses indivíduos que até então têm o seu diagnóstico ali de TDAH. E com isso, eu poder estar contribuindo ali com a minha área de atuação, que é atividade física ali, dentro dessa população que até então tem o diagnóstico do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Muito bem, professor. Agora, vamos passar o comando aí, inverter o comando aí desse nosso teste de lives, né? De live, na verdade. E vamos ouvir, então, a professora Ludinalva. Tem aí uma nova proposta aí, uma nova forma de publicar aí, que é uma empreitada boa aí. Vai lá, Luz. Olá, bom dia a todos e a todas. Obrigado pelo convite de estarmos aqui juntos, realizando a nossa live, a nossa aula aberta a todos, né? Eu sou a professora Ludinalva Mendes, sou profissional de educação física e formada em pedagogia também.
Atuo com as crianças em um colégio particular, com a faixa etária desde o mini maternal, então com a faixa etária de 1 ano e 4 meses, até os 7 anos de idade, o segundo ano. Finalizei meu mestrado, defendi minha dissertação de mestrado em março de 2020, e minha área de pesquisa era com TDAH, né? Então eu investiguei os aspectos motores e socioemocionais das crianças com indicativos de TDAH. Minha amostra era composta por crianças de 4 a 6 anos de idade. Então, foi passado alguns testes, foi passado um teste motor nas crianças, né? Foi aplicado o teste motor do MABC-2 e o questionário SDQ, que avalia os sintomas emocionais dessas crianças, né? Os aspectos socioemocionais. E aí, como resultado, nós tivemos que metade da amostra, então mais de 50% da amostra, apresentou sim prejuízos, dificuldades motoras e também dificuldades socioemocionais. Então, dificuldades no comportamento adequado, né? Então, aquela criança que é extremamente agitada, que acaba atrapalhando no desenvolvimento socioemocional dela. Então, isso é muito importante para a gente levar para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, que as crianças, mesmo em idade precoce, elas já apresentam um grande prejuízo nos aspectos socioemocionais e nos aspectos motores, que pode influenciar em outros aspectos da vida também. E aí agora estou pleiteando doutorado aqui com o professor Dr. Jorge Alberto de Oliveira, na área também de TDAH, voltado para essa questão das habilidades sociais e também habilidades motoras. Então, vou dar continuidade ao meu trabalho e vou trabalhar também com a realidade virtual. Pretendo trabalhar com a realidade virtual. Então, muito obrigada a todos e passo a palavra para o nosso professor. Muito obrigado, professora Ludinalva. E agora nós vamos ouvir o professor Wagner, que também está com uma proposta muito boa e uma proposta bastante inovadora. Então, vamos ver o que ele tem a dizer sobre essa proposta inovadora. Fica com a palavra aí, Wagner. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Wagner Vinhas, eu sou professor de Educação Física, sou formado em Muzambinho, inclusive o Jorge foi meu colega, né? E eu sempre trabalhei a vida toda com Educação Física escolar. Trabalhei durante 39 anos numa escola privada. Além disso, eu dou aula na Faculdade de Educação Física do UNES, aqui em Varginha, e também da Unicor, da cidade de Três Corações. Eu fiz mestrado em Educação na Unicor, tá? E agora estou como aluno especial e pleiteando aí o doutorado na USP. O meu orientador é o professor Jorge, e o tema da minha tese é validação de uma bateria de testes motores para crianças de 6 a 10 anos e o efeito de um programa de intervenção nessas crianças, avaliando a questão da coordenação motora delas. Tá? Então, esse trabalho ele vai dividir em 2 estudos. O primeiro vai ser a validação da bateria, que será avaliada por 10 juízes, doutores e 10 professores especialistas, fazendo a validação de construto, de conteúdo, clareza de linguagem, validade ecológica, e após essa validação, aí nós vamos entrar no estudo 2, que vai ser avaliar o efeito de um programa de intervenção de exercícios de habilidades de coordenação motora grossa para as crianças. Então, nós faremos um teste, vai ser um pré-teste, depois elas terão uma intervenção de 16 sessões, e após nós faremos um pós-teste, para compararmos os resultados do pré-teste com o pós-teste, para ver o quanto melhorou o desempenho delas
nessas habilidades específicas de coordenação motora grossa. Tá? Então, esse é o meu trabalho, e eu espero agora, já em junho ou julho, dar entrada no projeto para pleitear como aluno regular no doutorado da USP. Muito bem, professor. E eu só acrescentaria mais duas coisas que ele esqueceu de falar aí. Uma, no estudo 2, ele vai testar, quer dizer, vai aplicar a bateria de testes que ele validou anteriormente. Então, quer dizer, o estudo 1 serve para aplicar no estudo 2. E mais uma outra coisa é que ele vai ter uma outra avaliação, utilizando a mesma bateria, um estudo, assim, uma outra análise que chama-se follow-up, que é de 4 a 6 meses depois. Nós vamos decidir qual o tempo necessário para ver se vai ser 4, para saber se houve uma progressão, manteve aquele desenvolvimento ou não, aquelas habilidades, aquele nível de habilidades nas crianças. E então é isso. Bom, quem está gerenciando essa live hoje são os dois aí, o Fábio e a Ludinalva. E eu já fiquei sabendo que nós temos algumas perguntas. Quem é que vai formular as perguntas aí para quem? Quem é que vai gerenciar isso daí? A Ludinalva ou o Fábio? Pode ser. Ok, bom, então vai lá. Manda ver. Legal, pessoal. Tivemos bastante perguntas aqui no nosso canal. E a primeira pergunta, ela está sendo direcionada para o professor Dr. Jorge Alberto de Oliveira, que é da Ludinalva Mendes, que ela quer saber qual é a faixa etária das crianças que vocês estudam. Ah, tá. Muito bem. Bom, na verdade, se eu considerar o GEAD como um todo, digo, tanto a parte que é gerenciada aqui na Escola de Educação Física, quanto a outra parte que é gerenciada lá na FOFITO, na Faculdade de Fisioterapia, nós temos crianças, bebês, né, desde bebês até adolescentes, e mais ainda, num outro estudo que nós fizemos, tinha muito mais adultos, ou seja, então nós pegamos uma faixa etária ampla, que aí a gente pega a fase infantil, a fase do adolescente, do jovem adolescente, e depois do adulto, e ainda não investigamos pessoas da terceira idade, mas está nessa extensão toda aí. Mas, assim, nós temos concentrado nosso estudo, basicamente, de 5, 6, 7 até 10, 12 anos de idade. Esse é, assim, o grande foco tem sido aí, mas nós estudamos todas as faixas etárias e idades. Legal. Além disso, tem mais outra pergunta aqui, direcionada para o professor Dr. Jorge, que também ela quer saber se vocês aplicam nessas crianças. Quais são os testes que são aplicados nessas crianças que investigamos? Muito bem. Bom, nós temos algumas baterias que têm sido clássicas, e aí clássicas até no estudo mundial, né, que no caso é o MBC. Esse MBC é uma bateria que avalia várias habilidades motoras de crianças. Já trabalhamos com a escala de desenvolvimento motor do Rosa Neto, que é a EDM. Fizemos alguns estudos lá no princípio dos nossos estudos, né, uns 10 anos atrás. E agora nós trabalhamos também já com o KTK, que é uma bateria que mede a coordenação, ou que avalia a coordenação motor de crianças, e agora nós temos uma grande, como é que eu falo, uma grande avenida para a gente descobrir, ou sei lá, para a gente fortalecer essas análises com a proposta do professor Wagner, que eu acho que vai ser aí uma coisa que vai ser bem legal, porque a proposta do Wagner, ela parte de uma eu vou deixar para ele falar, não vou falar isso não, mas só vou dar um pequeno spoiler para ele. A proposta dele parte de uma realidade brasileira, não é nem local, que é, no caso, a cidade que ele vai fazer esse estudo, que é Varginha, Minas Gerais, mas, assim,
passa por uma proposta que você investiga exatamente as habilidades que as crianças estão executando ali. O resto ele fala aí. Tem mais alguma coisa aí? Mais alguma pergunta? Professor Wagner, você quer complementar? O professor Jorge citou do seu trabalho aí. Se você quiser fazer um complemento na fala dele aí, que é algo muito interessante, eu creio que os nossos ouvintes aqui estão muito interessados em saber sobre essa bateria aí. Se você quiser fazer um complemento na fala do professor Dr. Jorge Alberto. É isso mesmo, tá? Geralmente, quando vamos fazer testes, né, avaliações, utilizam-se várias baterias, né, vários instrumentos, como KTK, TGMD, MABC e tal. E aí surgiu essa dúvida, esse problema. Como a gente poderia avaliar as nossas crianças brasileiras dentro das capacidades motoras? Tá? Então, dentro de um contexto, né, real, da escola, eu pensei em fazer essa bateria justamente para avaliar dentro da realidade das nossas escolas. As escolas, geralmente, algumas têm poucos materiais, o espaço físico é limitado. Então, pensando nessa realidade, foi desenvolvida essa bateria de testes, tá? Justamente na realidade das escolas e das crianças brasileiras. Legal, parabéns, professor Wagner. Bom, tem mais uma pergunta aqui, professor Jorge, direcionado para você, tá? Na verdade, são 3 perguntas que elas se encontram, que a primeira é a do Fábio, que ele tem um interesse, de certa forma, ele quer saber como é que faz para poder participar do grupo de estudo de vocês. E uma outra pergunta aqui também, que você pode estar respondendo logo após essa, que é a do Jorge, que qual é o endereço de e-mail ou o tipo de contato para que eles possam estar entrando em contato em conjunto com vocês ali, estar trabalhando. Na verdade, é quase que a mesma pergunta, né? As duas aí, né? Então, é fácil. Assim, a forma mais direta e rápida é através do e-mail, né? A gente depois coloca o e-mail no chat aí, o pessoal que está gerenciando aí, o Dinaldo e o Fábio, coloca o e-mail no chat, que no caso são 2 e-mails que nós temos, né? Um e-mail do GEAD, ou as redes sociais que o GEAD está participando, que está ali atuando, e o meu e-mail particular, né, que eu falo que é o e-mail profissional, né, no caso, jadolive@usp.br, né. Então, por esse contato inicial, a gente pode trocar algumas ideias, ou, se não, quem for aqui de São Paulo, ou mesmo que não for, e quiser vir aqui nos visitar, é só vir na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. É muito fácil chegar aqui, nós temos várias formas de chegar muito fáceis, tipo metrô, ônibus, e trem também, até trem também dá para chegar aqui. Então, quer dizer, trem que eu falo aqui dentro da cidade de São Paulo, né? Mas a ida é fácil. Então, são essas aí as formas de interagir conosco. Mas pode participar das redes sociais, no Instagram, Facebook, tem um blog também. É isso aí. Legal, pessoal. Então, fica aí o convite para os interessados também. A Ludinal vai estar colocando o nosso endereço de e-mail aqui e também das nossas redes sociais para que os interessados possam estar entrando em contato e assim futuramente estar ingressando no nosso grupo de estudo também, tá? Professor Jorge, a última pergunta aqui direcionada a essa pessoa, que o Jorge quer saber qual é a idade que vocês trabalham, qual a faixa etária que o nosso grupo em especial está investigando. Na verdade, essa resposta já foi dada aí, então, todas as idades, para ser mais claro agora, todas as idades, desde bebê até a idade adulta. Muito bem. Agora tem uma pergunta aqui direcionada para o professor Tiago, da Ludinalva, que ela quer saber se você trabalha apenas com criança com autismo ou também o público adulto. Praticamente todos diagnosticados com transtorno do espectro do autismo,
de 30 alunos eu atendia 1 ou 2 com síndromes raras, mas a maioria esmagadora, 98%, 99% é dentro do transtorno do espectro do autismo. As idades ali vão mais ou menos, começam ali nos 3, 4 anos. Eu atendo muitos adolescentes, né? A maioria dos meus alunos se encaixa na idade do TGMD2. Tá? Então tem 7 anos, tem 5 anos, mas eu atendo adultos, adolescentes, 15 anos, 16 anos, 28 anos, 30 anos. Mas a grande maioria é o público infantil. Legal, professor Tiago. Além disso, tem uma outra pergunta aqui também, do Jorge, que ele quer saber o que de fato é o autismo e qual é a idade e diagnóstico ao autismo, e como que é detectado o autismo na pessoa, ali na criança. O transtorno do espectro do autismo, ele é um atraso do neurodesenvolvimento, né? Ele está naquele grupo de atraso do neurodesenvolvimento, dos atrasos, né? Que tem como característica, esse grupo dos transtornos do neurodesenvolvimento, eles têm características como déficits na parte profissional, social, acadêmica. Então, eles começam a surgir ali nos primeiros anos de vida. Aí, o transtorno do espectro do autismo, de acordo com o DSM-5, lá em 2013, ele tem critérios de diagnóstico. Então, são prejuízos na parte de comunicação, né? Então, está lá comunicação social, e na parte também de interesses, comportamentos repetitivos, restritivos em assuntos, objetos, tem a parte também sensorial. Saiu recentemente o CID-11, que começou, como é que eu posso falar? Alinhou com o DSM-5, né? O CID-10 não alinhava totalmente com o DSM-5, recentemente saiu o 11, também alinhando com o DSM-5. Eu uso muito os critérios de diagnóstico ali para entender melhor o transtorno. Agora, sobre as idades, alguns estudos mencionam que a idade média no Brasil ela é muito alta, né? Eu já li estudos que são 7 anos. Isso daí é muito alto para ter um diagnóstico, mas é a realidade do país. Agora, em outros países, como os Estados Unidos, é bem mais baixo. Então, eu atuo com parceria com equipes multidisciplinares daqui do Brasil e dos Estados Unidos. Então, eu atuo com alguns médicos dos Estados Unidos. E aí eu percebo, tem crianças de 1 ano e meio, tem crianças com 2 anos, que são diagnosticadas com TEA. E quando eu recebo essas crianças, eu já até sei aonde que foi dado o diagnóstico, quem deu o diagnóstico. Eu só pergunto para ter certeza. Então, eu percebo que nos Estados Unidos a idade é muito baixa. Lá, 2 anos e meio, 1 ano e meio, até 3 anos. E aqui é mais alta a idade, a média, né? Legal, professor Tiago. Bom, essas foram as perguntas aqui que até então foram feitas aqui no nosso chat, tá? Primeiramente, quero agradecer a todos os nossos participantes aí que estão aqui nessa nossa aula aqui, tá? Sejam muito bem-vindos. Caso vocês tenham alguma dúvida, de certa forma não deu tempo de vocês estarem perguntando aqui, ou até mesmo questão de vergonha, timidez, escreve no nosso e-mail lá, tá? Também não esquece de nos seguir na nossa página do Instagram, tá bom? Agora eu vou estar passando a palavra para a Ludinalva e logo em seguida para o professor Dr. Jorge Alberto de Oliveira, tá? Fechando a nossa aula aqui, caso ninguém tenha mais nenhum tipo de pergunta direcionada ao que foi discutido aqui nesse momento. Obrigado, Fábio. Chegaram mais 2 dúvidas aqui, uma para o Wagner. O Jorge perguntou assim: quais as habilidades serão avaliadas? Bom, as habilidades que serão avaliadas são as habilidades de locomoção, de manipulação, de estabilização. Tá? O foco está nessas 3 habilidades. E também o foco principal é trabalhar em cima da coordenação motora grossa, que são movimentos que envolvem grandes grupos musculares. Tá? É lógico que, trabalhando a coordenação motora grossa, dependendo do exercício,
ele também trabalha outras capacidades, como lateralidade, ritmo, tá? Mas o foco principal está nas habilidades de locomoção, estabilização e manipulação e na coordenação motora grossa. Obrigada pela resposta, Wagner. E aí, aqui para finalizar, nós temos uma última pergunta, acredito que seja direcionada ao Thiago, mas o professor Jorge também, se quiser responder, fique à vontade. A Ludinalva, ela pergunta se a forma correta de falar, né, é transtorno do espectro autista ou transtorno do espectro do autista. Ela diz que já escutou as duas formas e não sabe se pode usar as duas formas. Eu posso falar, professor? Sim, fica à vontade. Lud, no DSM-5 está transtorno do espectro autista. Outra nomenclatura que eu escuto muito é transtorno do espectro do autismo. Tá, agora, eu não li ainda transtorno do espectro do autista. Mas eu já li distúrbio. Distúrbio, substituir o transtorno por distúrbio do espectro autista. Então, o que eu teria a complementar aí é que normalmente não, nas escritas transtorno do espectro do autismo. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que ele não por exemplo, eu não falo, o que você fala normalmente, agora eu vou comparar com outra, né, com outro transtorno. Você fala criança com TDAH, você não vai falar que nem sei como que palavra teria, que eu contrairia para falar que ela tem um transtorno aí do TDAH. No caso do TEA, você chama ele de autista, mas eu acho que esse termo, ele é muito mais no senso comum, né? Você fala, aquela criança é autista, ou aquela pessoa é autista. Autista porque ele tem o transtorno do autismo. Você, assim, eu não sei que figura de linguagem é esse termo aí, né? Mas você alcunha um nome para aquela pessoa, autista. Não é transtorno do espectro do autista, do autismo. O autista é a figura, é a pessoa, mas esse termo, ele, conforme eu disse, o TDAH, ninguém chama ele de TDAHcista, sei lá, tipo assim, né? A relação que eu quero fazer é essa, mas é bem isso daí. Quer falar mais alguma coisa, Thiago? Obrigada pela resposta. Temos uma pergunta agora direcionada para o professor Fábio. O Jorge está perguntando quais os testes você vai utilizar e como serão avaliados. Obrigado, Jorge, pela pergunta. O teste que eu vou estar utilizando é um questionário do nível de atividade física, tá? Para verificar o nível de atividade física dessas crianças, e também o SNAP, para verificar se as crianças têm ou não os indicativos ali de TDAH. Acho que tem um complemento aí, como elas serão avaliadas? Tá. Essas crianças, obrigado, Ludinalva e professor Jorge. Essas crianças eu vou estar encaminhando esses questionários, tá? No modelo online, pelo Google Forms, para que os pais possam estar preenchendo e assim eu estar verificando como que estão o nível de atividade física e se essas crianças ela tem ou não ali os indicativos de TDAH. Então, vai ser o modelo de questionários que eu vou estar encaminhando pelo Google Forms. Ok. E para o Dinalva, não tem pergunta? Não. Não? Nossa, ninguém fez pergunta. Acabou de aparecer uma pergunta aqui no chat, tá? Para a Ludinalva, do Wagner. Ludinalva, o Wagner, ele quer saber, ele quer que você explique um pouco mais sobre os instrumentos que você vai estar utilizando na sua tese. Caso você
entre no programa ali de doutorado, né? Pelo que eles entenderam aqui, você está como aluna pleiteante de doutorado. Caso você ingresse, quais são os instrumentos que você vai estar utilizando ali na sua pesquisa? Muito obrigada pela pergunta. Caso não, eu já vou estar inserida. Eu ainda estou pesquisando alguns testes que são realizados, né? Principalmente porque eu pretendo usar a realidade virtual. Então, tem muitos testes de realidade virtual que podem auxiliar a fazer o levantamento dos sintomas de TDAH, mas a priori eu irei utilizar o SNAP, que é o questionário mais utilizado na literatura para fazer o levantamento dos indicativos, né, dos sintomas de TDAH, e a bateria motora, o MABC, né, para a mesma faixa etária, de 4 anos a 6 anos, eu posso diminuir ou estender um pouquinho essa faixa etária, né, tendo ali crianças no mínimo de 3 anos e um pouquinho mais velhas. E aí irei fazer alguns testes de realidade virtual para avaliação dos sintomas, mas ainda não tenho propriedades dos testes. Legal, muito bom. Bom, pessoal, caso alguém tem mais alguma pergunta que queira estar direcionando. Olha lá no chat. Eu acho que tem mais uma pergunta que apareceu por aí, né? Tem, lá no chat. Ludinalva, para você, Ludinalva, qual é o objetivo de avaliar o estado socioemocional de crianças? De acordo com o resultado que nós obtivemos na minha dissertação, né, de mestrado, que as crianças com TDAH, elas realmente apresentaram prejuízos nesses aspectos socioemocionais. Então, muitas crianças, elas não constroem amizades sólidas, elas sempre estão fazendo uma rotatividade ali de amizades, de grupos. Então, foi verificado esse prejuízo. Então, o objetivo de dar continuidade é tentar entender até qual ponto esse aspecto emocional pode influenciar no aspecto motor ou no cotidiano da criança com TDAH, né? E aproveitando uma outra pergunta que chegou no chat, o Esporte e Inclusão perguntou se o TDAH tem níveis, né? O que pode ter níveis são os sintomas. Então, a criança ou o indivíduo pode apresentar sintomas leves, sintomas moderados ou sintomas graves. Então, dependendo dos sintomas, pode entrar com o tratamento medicamentoso, ou se os sintomas estão mais leves, pode entrar ali só com a terapia cognitivo-comportamental, ou a parte esportiva também pode auxiliar, né? O esporte também pode auxiliar. Lembrando que mesmo a pessoa fazendo uso do medicamento, é importante que faça terapia cognitivo-comportamental e também pratique atividade física, né? Atividade física é saúde para todos nós. Obrigada pelas perguntas. Legal, Ludinalva, muito bem. Bom, chegou uma pergunta aqui, que eu creio que é um complemento do que foi feito para a Ludinalva, que foi direcionado para o Fábio, que eles querem saber qual é a intensidade ideal para que as crianças com TDAH estejam praticando ali atividade física, né? Se é intensidade leve, moderadas ou intensas. Bom, de acordo com a literatura, tá, é indicado que a intensidade dos exercícios seja de moderados a intenso para as crianças ali que têm o diagnóstico ali de TDAH, tá? Então, a literatura recomenda que seja de intensidade ali de moderada a intensa ali para esse público. Bom, com isso aqui no chat não encontrei mais nenhuma pergunta. Quero agradecer a todos os presentes aqui, tanto os palestrantes quanto os nossos ouvintes. Foi muito rica essa nossa aula aqui. Agradecemos em especial ao professor Dr. Jorge Alberto de Oliveira, que tem conduzido esse grupo aí de uma forma muito exemplar e com a excelência muito grande, tá? Com isso, eu quero passar a palavra para o professor Dr. Jorge Alberto de Oliveira para estar fazendo as últimas contribuições aí, e assim nós estamos encerrando mais uma aula, tá? Mais uma vez,
se vocês puderem, tá? Vão lá no nosso Instagram, nós estamos compartilhando lá vários conteúdos relacionados aos temas que nós estamos discutindo aqui. Então, durante, no mínimo, 2 vezes por semana, ali estamos soltando alguns conteúdos ali, que é muito interessante, que talvez possa estar te ajudando, estar esclarecendo alguma dúvida, e se caso vocês tenham algumas dúvidas no decorrer, vocês podem estar nos encaminhando tanto via e-mail, quanto no nosso chat ali do Instagram, tá bom? Professor Dr. Jorge Alberto de Oliveira, com você a palavra. Professor, seu microfone está multado. Desculpa. Eu poderia falar assim, né? Faço das palavras do Fábio as minhas, né? Eu estaria me autoelogiando nesse momento aí, mas como eu não vou... Faço das palavras do Fábio, com algumas entrelinhas aí, quer dizer assim, tira algumas coisas aqui que se refere a mim especificamente, que essa é a opinião dele também, né? Embora eu não discorde. Mas eu acho que ele só esqueceu de uma coisinha. Vamos dar um like nas nossas transmissões, que isso conta ponto para nós, isso aí ajuda a gente a dar continuidade. Então, dá um like lá, que vai ser legal. Bom, gente, então, acho que é isso mesmo. Eu agradeço a todos e vamos que vamos, nós temos muito trabalho para fazer. Ok? Tudo de bom e até a próxima. Vou parar de gravar aqui, então.